Olá pessoal, voltamos aí com mais uma videoaula, né? Dando continuidade, né, àquela aula anterior, que era a respeito do desenvolvimento do sistema nervoso. E hoje a gente vai falar da segunda parte, né? Então, falamos um pouquinho, de maneira geral, de todo o processo de neurulação, né, naquele primeiro momento. E destacamos, né, um pouquinho relacionado àquilo que seria a formação da medula espinhal. E na aula de hoje a gente vai dar, né, uma ênfase um pouquinho mais a essa porção cefálica, né, desse tubo neural que acaba sendo formado. Né? Então, baseado exatamente naquelas 3 vesículas primitivas. Né? Então, a gente vai ver alguns pontos importantes relacionados justamente a essa estruturação. Compartilhe a tela. Beleza, pessoal? Então, como eu disse para vocês, né, então, nossa segunda parte, desenvolvimento do sistema nervoso, e a nossa ênfase vai ser exatamente essa, né, com relação às 3 vesículas cerebrais que acabam sendo formadas, né? O prosencéfalo, o mesencéfalo e o rubencéfalo. Então, aí, de certa forma, nós observamos que essas estruturas acabam dando origem ao que nós chamamos, por exemplo, do cérebro anterior, o médio e o posterior, tá? Então, essa é a dinâmica para a estruturação do encéfalo, tá? Então, ó, só para a gente relembrar, né, a partir da 5ª semana, nós temos novamente uma divisão dessas vesículas primitivas. Então, posteriormente, o prosencéfalo ele vai, né, ser dividido no telencéfalo e no dielencéfalo. E como eu disse para vocês, né, cada uma dessas porções elas acabam sendo responsáveis pela formação de uma estrutura específica. No caso, o telencéfalo, lá os hemisférios cerebrais, e o diencéfalo, o tálamo, o hipotálamo e a hipófise. O mesencéfalo ele não vai ter uma subdivisão, né? Então, responsável pela formação, né, dos colículos anterior, visual e posterior auditivo. E já o rubencéfalo vai estar formando 2 novas vesículas, né? O metencéfalo, formação aí do cérebro e da ponte, e o mielencéfalo, que vai estar dando origem ao bulbo, tá? E aí, pessoal, inicialmente, quando nós observamos toda a dinâmica relacionada à formação, né, desse tronco encefálico, é importante que a gente destaque um fenômeno que vai acontecer durante o crescimento do encéfalo, tá? Então, durante toda essa dinâmica, o que nós iremos observar seria exatamente algumas flexões que vão estar se desenvolvendo, né? Então, inicialmente eu tenho uma ventral, que vai ser justamente aqui, ó, na junção entre o rubencéfalo e a medula espinhal, que a gente fala que seria uma flexura cervical, tá? Eu tenho uma flexura da pontina, que vai ser exatamente no meio do rubencéfalo, né, que vai estar sendo formada. Aí depois a gente vai falar um pouquinho mais dela. Mas uma outra flexura que acaba sendo importante, que vai ser uma flexura, uma segunda flexura ventral, vai ser a cefálica, né? Que aí vai estar acontecendo já uma região mais posterior, próxima aí ao prosencéfalo, tá? Então aqui pelo videozinho, né, que passou aqui do lado, deu para a gente ver mais ou menos, né, como que essas flexuras de fato elas acabam sendo formadas. Depois esse vídeo vai passar de novo e a gente vai conseguir entender mais um pouquinho na dinâmica do posicionamento dessa região cefálica aí desse tronco, desse tubo neural, tá? Aí, pessoal, especificamente falando do tronco cefálico, né, o tronco encefálico ele vai ser aquela continuação direta da medula espinhal, né? E aí, querendo ou não, ele acaba tendo uma certa organização parecida, né, com o que nós observamos lá na aula passada, né, quando nós nos referimos aí à medula espinhal. Né? Então, o tronco encefálico ele vai ser formado pelo mielencéfalo, a ponte e o mesencéfalo, né? Então, aqui nessa região, né, a gente vai encontrar aquela dinâmica de placas basais, placas alares, né, que vão estar, de fato, representando tanto as áreas motoras quanto as áreas
sensoriais, tá? Não necessariamente a gente vai observar que vai ter aquele processo fechadinho, que vão ter na região do teto, assoalho, né? Mas de certa forma eu tenho uma organização com relação a essas regiões, né, o núcleo, né, corpo celular de neurônios, que acabam sendo bem interessante e bem próximo àquela organização que nós vimos na medula espinhal, tá? Então, ó, para a gente poder entender toda a dinâmica de formação, né, dessa estrutura, então vamos começar de baixo para cima, logo naquela transição com a medula, que vai ser com relação ao robencéfalo, né? Como nós vimos anteriormente, na dinâmica do robencéfalo, que vai sofrer aquilo que seria uma subdivisão, aí especificamente do robencéfalo, eu vou ter uma região mais cefálica e uma região mais caudal, né? Então eu vou ter o metencéfalo e o mielencéfalo, né? Então o mielencéfalo vai ser uma vesícula mais caudal e o metencéfalo vai ser exatamente uma vesícula mais cefálica. Tá? O que é interessante, né, como eu havia comentado com vocês, entre o mielencéfalo e o metencéfalo vai formar uma flexura da pontina, né, que vai ser importante justamente naquele processo de dobramento que vai dar origem, por exemplo, à dinâmica do cerebelo, né? Então a gente vai observar, né, alguns pontos interessantes na dinâmica do posicionamento do cerebelo aí naquilo que seria o seu processo de formação. Ok? Então, ó, falando especificamente dessa região mais caudal, né? O mielencéfalo. Então, o mielencéfalo, como nós já discutimos anteriormente, ele vai estar dando origem ao bulbo, né? E vai ser aí, vamos imaginar, uma zona de transição entre o cérebro e a medula espinhal, tá? O que nós observamos com relação à diferença, né, em termos de estruturação com medula espinhal, é justamente que eu tenho as paredes laterais invertidas. Ou seja, né, eu não vou ter como se fosse uma em cima da outra, é como se fosse uma parede relativamente aberta. Então, vou ter até uma fotinha aqui da medula espinhal para a gente poder ver de fato como que era essa organização. E quando a gente leva em consideração o mielencéfalo, eu tenho exatamente esse tipo de dispersão. É como se as placas alares elas fossem mais periféricas e as placas basais elas estivessem localizadas numa região mais central. E não aquela dinâmica, né, como se tivesse duas em cima e duas embaixo, né, como a gente está vendo, duas relacionadas à parte posterior e duas relacionadas à porção anterior. Então, a gente observa essas paredes invertidas, né, como se tivesse posicionamento de áreas periféricas e aquilo que seria a área central. Tá? E o que é interessante, pessoal, que na dinâmica da formação do mielencéfalo, essas placas basais e as placas motoras, as placas basais, desculpa, e as placas alares, elas vão sofrer subdivisões, tá? E aí, ó, percebam aqui na fotinha, cada uma delas, elas acabam formando exatamente 3 núcleos, tá? Então, vão formar 3 núcleos relacionados justamente a essa estrutura, a essa estrutura única inicial. Então, ó, só para a gente ter uma ideia, né? Percebam aqui a dinâmica das placas basais, né, que seriam os núcleos motores, que são aqueles eferentes que saem, né? Então, eu tenho uma eferente geral, uma eferente visceral especial, né? E eu tenho uma eferente somática, né? Então, vamos imaginar que são essas 3 porções. Quando eu me refiro à placa, ao núcleo, né, eferente visceral geral, ele vai estar relacionado, por exemplo, a uma dinâmica de interligação com a musculatura, né, do sistema respiratório, sistema digestório e do coração, né, aquela musculatura aí involuntária. Já com relação à eferente visceral especial, então é interessante que elas vão estar sendo representadas aí pelo o nervo acessório, o nervo vago, né, o glossofaríngeo, né, que vão estar, de certa forma, ligado a toda aquela musculatura dos arcos faríngeos, tá? E a terceira situação, que seria o terceiro núcleo, né,
que seria o eferente somático. Então, esse eferente somático é interessante que eles vão estar relacionados, por exemplo, ao nervo hipoglosso e também relacionado, por exemplo, aos nervos da musculatura ocular, né, que é aquele óculo motor, o troclear e o abducente, né? Então, essas são as dinâmicas relacionadas exatamente a esse tipo de estruturação, tá? Então, só para a gente ter uma dinâmica, né? Lá na neurofisiologia, vocês vão ter um sistema um pouco mais complexo, né? Relacionado justamente à nomenclatura desses nervos e entender, né? Até um pouco melhor como que acontece esse processo de posicionamento. Mas só para a gente entender a dinâmica que, a princípio, eu tenho uma placa evertida, como se ela fosse uma placa aberta, tá? Que vai ter exatamente como se fossem as placas alares e motoras, alares periféricas e motoras centrais, né? E aquele único núcleo, né? De células nervosas, elas acabam se subdividindo em 3 núcleos, onde, de fato, cada núcleo desse vai estar se referindo a uma inervação específica, ok? E aí, pessoal, falamos das placas motoras, então eu tenho as placas alares, né? Assim como nós observamos na dinâmica das placas motoras, aqui também temos 3 núcleos sensoriais distintos, né? Então, que a gente fala que são núcleos aferentes, que chegam, né? Vão estar chegando ali naquele local. Então, eu tenho, fazendo a mesma nomenclatura, uma aferente somática, uma aferente visceral especial e uma aferente visceral geral. Então, por exemplo, quando eu falo da aferente somática, então a aferente somática vai estar relacionado exatamente à dinâmica de sensações, como dor, temperatura e toque ali na região da faringe, né? Que a gente fala que é o nervo glossofalíngeo. Já com relação à aferente visceral especial, que é como se fosse esse núcleo sensorial central aqui, ele já vai estar relacionado ao nervo vestíbulo-coclear, né? Então, que vai estar a questão da audição, do equilíbrio, e também vai estar diretamente ligado àqueles impulsos, né, das papilas gustativas, né, da língua, do palato. Então, acaba estando relacionado justamente a essa dinâmica. E o terceiro núcleo, que é o eferente visceral geral, já vai estar relacionado ao sistema digestório do coração, né? Que a gente fala que seriam aquelas informações interoceptivas. Então, a gente acaba observando, né, de fato, essa característica. Duas estruturas que são observadas, né, a partir do mielencéfalo e que são importantes, né, nessa dinâmica do funcionamento do sistema nervoso é o plexo coroide, né, que vai estar associado exatamente à membrana voltada para aquela região central, né, aquela região central do tubo neural, né, e esse plexo coroide ele vai ser importante na dinâmica da produção do líquido cérebroespinhal, tá? Outra estrutura que fica próxima ao que nós observamos os núcleos motores é o núcleo olivar, né? Esse núcleo olivar, ele vai ser uma espécie de uma ponte, né, do cerebelo com o cerebelo, e aí vão estar relacionado exatamente a processamentos sensoriais e tarefas cognitivas. Então, aí, como se fosse um núcleo afastado dessas placas alares e placas motoras, né? Então, percebam que ela vai estar relacionada a processamentos sensoriais, então acaba tendo característica exatamente de um núcleo sensorial. Ok? E aí, pessoal, quando nós falamos exatamente da porção mais cefálica do rodencéfalo, nós nos referimos ao metencéfalo, né? O metencéfalo, né, vai ser exatamente caracterizado também pela presença de placas alares, né, e placas basais, e a partir dali eu tenho a formação de 2 novas estruturas. O cerebelo, que destacamos aí um ponto importante,
na dinâmica da coordenação da postura e do movimento, e a ponte. Né? A ponte vai ser apenas como se fossem vias, né? Regiões por onde vão estar passando as fibras nervosas entre a medula e o córtex, né, cerebral e cerebelar. Né? Então, é como se fosse uma via de passagem, né, dessas fibras nervosas entre essas regiões. Tá? Então, só para a gente observar, de fato, essa característica. Aí, pessoal, o que é importante, percebam que, diferente do mielencéfalo, no metencéfalo, nós observamos aqui nessa região, né, posterior às placas alares, a formação de um lábio rômbico, tá? Esse lábio rômbico é importante justamente porque ele participa de uma forma direta na formação do cerebelo. Vamos imaginar que seria uma pequena estrutura, né, que acabam se desenvolvendo em termos daquilo que seria a expansão, né? Formação de uma camada granular, aquele neuroepitélio, desenvolvimento em processo de diferenciação, então que vai expandindo exatamente nessa região. Então, ó, só para a gente ter uma ideia, né? A ponte, que vai ser essas vias de fibra, o bulbo, né? Que nós vimos aí anteriormente, e o cerebelo, né? Que acaba se desenvolvendo exatamente nessa região. Ok? Pessoal, antes da gente falar especificamente, né, da dinâmica da formação aí do cerebelo, vale a pena a gente destacar também a dinâmica de organização com relação às placas basais e às placas alares, né? Então, assim como acontece no mielencéfalo, né, a gente acaba observando também uma organização de 3 núcleos basais, que são 3 núcleos motores, e 3 núcleos que a gente fala, né, que seriam os núcleos sensoriais, né? Então vejam, né, mesma dinâmica, ó, um aferente somático, um aferente especial e um aferente geral, né? Aí é que eu tenho o eferente visceral, um eferente especial e um eferente, né, que a gente fala somático. Então, pessoal, por exemplo, o eferente somático vai estar relacionado, por exemplo, à questão da lateração, né, do globo ocular. É como se fosse o nervo abducente. Então, quando a gente consegue movimentar o globo ocular, então vai estar relacionado justamente a essa placa motora, né, esse núcleo motor. Quando a gente fala do eferente visceral especial, aí já vai ser os nervos trigeminal, né, que é o negócio da face. Então, toda a dinâmica da musculatura do primeiro e do segundo arco faríngeo. Já com relação ao visceral geral, então a dinâmica das glândulas submandibular e das glândulas sublinguais, né? Então essas acaba sendo a dinâmica, né, das inervações, né, dos nervos que vão estar relacionados, por exemplo, a esses núcleos motores do metencéfalo, tá? E quando a gente fala dos núcleos sensoriais, o aferente, né, o aferente somático ao nervo trigeminal, o aferente especial paladar, língua e epiglote, né, o palato, língua e epiglote, e quando a gente fala do visceral geral, vai estar relacionado, por exemplo, ao sistema digestório. Percebam, pessoal, que nessa dinâmica que nós observamos aí, né, com relação a essas placas alares e motoras, né, a gente observa que é como se fosse uma via de ida, né, e vinda, né? Então, aí, para poder estar levando toda a dinâmica sensorial e motoras para essas regiões, tá? E como eu já destaquei para vocês, né, a gente tem a formação aí desses núcleos contínuos, que nada mais é do que um núcleo alar que migra para uma região um pouco mais central, né? Então, aqui eu tenho exatamente placas alares, que aí faz aquela dinâmica de participação da via, né, córtico-ponto-cerebelar, né, que vamos imaginar que seja toda uma parte sensorial, ok? Pessoal, então percebam aqui nessa foto, né, nesse vídeo. Então aqui a gente tem a dinâmica da medula e toda a dinâmica da região cefálica. Percebam aquilo que seria a formação das flexuras. A flexura contínua, né, que vai ser interessante porque ao mesmo tempo que ela vai se fechando, eu tenho aquilo que seria a expansão do mielencéfalo, do metencéfalo,
para a formação do cerebelo, né? Então, é interessante, como nós vimos anteriormente, que aquelas dobras laterais, os lábios rômbicos, só voltando aqui para a gente relembrar, ó, exatamente aqui, ó, esses lábios rômbicos em crescimento, então porções dorsos-laterais de placas alares que acabam sendo responsáveis por toda a dinâmica da formação aí exatamente do cerebelo, né? Porque ali nós vamos observar que eu tenho exatamente um conjunto de células, né, de células aí de neuroepitélio que ajudam na diferenciação desses neuroblastos, né, de células nervosas que vão estar de fato ali nessa formação. Então aí a gente observa, né, que as porções dorsolaterais das placas alares formando esses lábios rômbicos. E aí, pessoal, na dinâmica desses lábios rômbicos, né, como eles estão separados lateralmente, o que nós vamos observar que eles vão se aproximar, né, na linha média. Então, percebam, eu tenho a formação daquela flexura da contínua, os dois lábios rômbicos que vão se aproximar e aí acabam se encontrando, né, logo abaixo ali do mesencéfalo, que vai ser a próxima estrutura, né, quando a gente fala da formação exatamente dessa região cefálica aí do tubo neural, tá? Então, ó, percebam aqui, ó, os lábios rômbicos, né, que vão se comprimindo por conta da flexura, né, eles se comprimiram e formam aquilo que seria uma placa cerebelar, né, que seria exatamente essa placa, cheia que a gente fala que vai estar formando uma espécie de uma região, né, rica em células com possibilidade, né, de formação aí de novas células nervosas, né? Então, aí vamos imaginar que isso a gente está falando um embrião de 12 semanas, né? Então, ó, essa placa acaba formando, né, apresentando uma espécie de uma linha média, que seria esses vermes, né, que a gente fala, e aí tendo aquilo que seria dois hemisférios cerebelar, tá? Então, lembra, pessoal, a flexura da pontina, né? Então, nós temos esse tipo de situação, a flexura da pontina ela vai fazer isso aqui, né? Então aí eu tenho inicialmente aquilo que seria o fechamento desses lábios rômbicos e aí o posicionamento e formação dessa placa cerebelar, né? E aí a porção da linha média, o vermes, onde eu tenho essas duas porções laterais que elas vão se encontrar. Então cada lábio rômbico ele vai estar formando aquilo que seria dois hemisférios, ok? Pessoal, então, só para a gente, quando nós vimos lá aquela foto, né? Então, quando você tem aquilo que seria a formação da placa, aí só a gente lembrar que essa placa a gente tem a dinâmica do neuroepitélio, né? Como toda a estrutura do tronco, do tronco, né? De maneira geral, né? Do tubo neural. Né? Então, aí que a gente viu até mesmo importante na dinâmica da diferenciação das camadas, né, que formam ali a medula espinhal. Então, como nós vimos que existe uma certa semelhança, então, de certa forma, essas células acabam tendo a mesma característica. Então, quando a gente fala dessa placa cerebelar, né, que acaba sendo formada devido à dinâmica da flexura, então eu tenho uma camada de neuroepitélio, né, que vai ser tanto na camada do manto quanto na camada marginal, né? E aí essa que vai estar numa região mais externa, né? Esse neuroepitélio que vai migrar para essa superfície, ela forma uma espécie de camada granular externa, que vai ser justamente essa daqui. Então, lá para o sexto, durante, né, todo esse processo, a gente tem uma dinâmica de neuroepitélio que acaba formando uma espécie de camada granular externa, tá? E aí o que é interessante é que essa camada granular externa, ela acaba se diferenciando, né, em vários tipos celulares, né? E aí essas células elas acabam migrando exatamente para essa região central, que é uma região onde eu tenho desenvolvimento de células de Purkinje, né? Que aí, de fato, são células que acabam tendo uma importância, né, na dinâmica do funcionamento aí do cerebelo, né? Então aí essas células granulares externas, elas começam a migrar em direção à camada de células de Purkinje.
né? E aí, pessoal, o que nós observamos é que, ao mesmo tempo que eu tenho esse crescimento, né, que a gente observa dessa camada granular externa, eu tenho uma expansão que vai formando exatamente pequenas voltas, né, pequenas ondas aí, que, justamente por conta dessa expansão. Né? Então, percebam aqui, inicialmente, uma 13ª semana, né? E aqui já num estágio mais avançado, de 15ª semana. Então, inicialmente, a formação dessa camada granular externa, e aí depois, com a expansão, elas acabam migrando, né, em direção às células de Purkinje, né? Então, aí essa camada granular meio que vai misturar, e aí essa região que acaba sendo responsável por estar formando, né, aquilo que a gente vai ver lá na histologia, que é o córtex definitivo do cerebelo, tá? Então, aí, nessa expansão, né, então, essa região onde eu tenho, por exemplo, a formação do núcleo denteado, né, que a gente fala que são núcleos cerebelares mais profundos, e aí a gente observa, né, de fato, toda essa dinâmica relacionada ao cerebelo. O que é interessante, pessoal, que na dinâmica de formação, a gente tem um véu medular anterior e um véu medular posterior. É como se fosse exatamente nessa posição, né, onde eu tenho o mielencéfalo, que seria como se fosse a formação de uma espécie de uma vesícula. E aí eu tenho ainda toda a dinâmica, né, a passagem, principalmente das fibras que acabam sendo verificadas. E olha que interessante, pessoal, eu tenho aqui esse canal central, né, que a gente observa desde lá da medula, né? E aqui, ó, nós temos a dinâmica do plexo coroide, né? Que de fato vai ser responsável pela produção do líquido cefalorraquidiano, né? Então, mantendo sempre lubrificado aí essa região, ok? Então, mais uma fotinha mostrando essa dinâmica. Percebam inicialmente essa camada externa com o neuroepitélio, né, no processo de diferenciação. Né? Então, a gente fala que é uma camada proliferativa. Né? E aí, pessoal, que nós observamos exatamente essa migração dessa camada granular em direção às Purkinje. Né? E aí, ao final do processo, quando eu tenho as células de Purkinje já desenvolvidas, misturada, por exemplo, com essas células da camada granular, a gente forma o que nós identificamos da camada molecular. E aí, nessa expansão, essas células da camada externa, elas também vão tomar uma região mais interna, né, posterior às células de Purkinje. Aí eu tenho aquilo que seria o desenvolvimento de uma camada granular interna, tá? Então aí o córtex, né, que a gente fala do cerebelo, ele vai estar organizado mais ou menos nessa dinâmica, tá? Aqui está uma ilustração, mas aí, quando a gente for ver a parte histológica, a gente vai entender a dinâmica dos tipos celulares e posicionamento para que possa estar formando essas camadas, né, relacionadas, por exemplo, ao córtex do cerebelo. Ok? E aí, pessoal, entramos na segunda vesícula primitiva, né? Que não sofre, né? A gente pode dizer assim, aquilo que seria o processo de subdivisão, que é o mesencéfalo. E aí nós observamos também a dinâmica das placas alares e também das placas basais, né? Ou seja, os núcleos sensoriais, né? Que seriam os azulzinhos, e os núcleos motores, né? Que vão ser exatamente esses vermelhinhos, tá? Então, pessoal, o que nós percebemos é algo bem próximo ao que nós observamos na medula, mas o que é interessante é que a camada marginal que está próxima exatamente às placas basais, ela vai sofrer uma espécie de expansão, né? Que aí vai dar origem ao que nós chamamos exatamente de pilar do cérebro. E nesse pilar do cérebro, é exatamente um local por onde vai ser via para a passagem das fibras nervosas, né? Então, aquelas fibras nervosas que descem do córtex cerebral até os centros inferiores, né? Seja ali da ponte em direção à medula espinhal. Então, é justamente por aqui que
que nós observamos aquilo que seria a passagem dessas estruturas, tá? Então, ó, percebemos aí a formação exatamente, então, dessas placas alares e das placas sensoriais. Então, ó, falando de maneira específica, né, um único núcleo aqui no mesencéfalo, ele já não vai estar formando 3 núcleos motores, né? A placa basal, então, vai estar formando apenas 2 núcleos motores. Então, o eferente visceral, que vai estar relacionado, por exemplo, à dinâmica da pupila, né, do músculo da pupila, e eu tenho o eferente somático, né, que também vai estar relacionado aos nervos oculomotor, coclear, né, que aí vai estar inervando a musculatura ocular. Então, vejam a dinâmica daquilo que seria, né, os núcleos motores na região do mesencéfalo. E aí, pessoal, já com relação, por exemplo, às placas alares, essas placas alares, né, que nós observamos é que elas vão estar aparecendo como se fossem 2 elevações longitudinais, né? Que aí ela acaba sendo separada com uma linha média, né, que nós observamos aqui entre essas placas. Então, o que nós observamos que na dinâmica da formação desse sulco, né, transversal, ele acaba formando aquilo que seriam 2 colículos, o colículo superior, anterior, e o colículo inferior, né? O colículo posterior, né, que vai ser o inferior, né, o posterior inferior, ele vai ser exatamente como se fosse uma espécie de uma estação de retransmissão de sinapses, né? Principalmente relacionada aí a reflexos auditivos. Já com relação a esse colículo anterior, né, superior, nós observamos exatamente os flexos para os impulsos visuais, né? Aí a gente acaba observando, né, de fato, 2 estruturas. E aí, pessoal, mais duas estruturas acabam sendo formadas, né, a partir de migração de placas, né, de núcleos, né, de células nervosas, e aí próximo, por exemplo, ao pilar do cérebro. Eu tenho inicialmente aquilo que seria um núcleo rubro, né, que vai estar relacionado, por exemplo, a um sistema de motricidade, e eu tenho uma linha, né, que acaba sendo formada próximo ao pilar do cerebelo, né, do cérebro, desculpa, que vai estar relacionado, por exemplo, à dinâmica da produção da dopamina. Tá? Então, aí são, assim como nós vimos lá o núcleo da pontina, a gente observa também na região do mesencéfalo aí, a formação de placas, de núcleos, né, de células nervosas que acabam estando relacionados, por exemplo, a algumas funções específicas aí no sistema nervoso. Ok? Chegamos na última vesícula primitiva, né, que é o prosencéfalo. Né? Então, o prosencéfalo, esse azulzinho aqui, né, e que vai sofrer uma subdivisão, né, e formação do telencéfalo e do diencéfalo. O telencéfalo, formação dos hemisférios, e o diencéfalo, né, vai estar relacionado, por exemplo, à hipófise, o tálamo, o hipotálamo, a glândula pineal, né, que vai estar relacionado justamente a essa estruturação. Então, quando a gente já vê, né, essa região do prosencéfalo já bem definida, percebam essa região azulzinha, né, onde vai estar localizada, por exemplo, essas estruturas da hipófise, do tálamo, hipotálamo e a glândula pineal, e aí toda a dinâmica dos hemisférios, né, sendo formados exatamente pelo telencéfalo. Ok? Então, pessoal, vamos falar a princípio do diencéfalo. Então, aqui eu tenho uma vista lateral, né? Percebam que tem um corte aqui no meio e aqui nessa fotinha, né? Na foto B, a gente está tendo uma vista, né? Vendo ele de frente, né? Vendo o diencéfalo de frente, tá? O que nós observamos, pessoal, na dinâmica da organização do diencéfalo é que ele vai consistir na placa do teto, que vai ser essa azulzinha que está circundando, e 2 placas alares, né, que acabam estando relacionadas justamente a esse processo. Então, nós não temos, por exemplo, aqui no diencéfalo, as placas do assoalho e também as placas basais. Então, percebam que nessa vesícula já
mais superior, né? Especificamente falando aí do diencéfalo, eu já tenho uma dinâmica de organização um pouco diferente, né? Então, a ausência de placas motoras, né? Do caso de placas basais e também da placa do assoalho, né? Então, eu tenho só a placa do teto, que vai ser exatamente uma camada de células ependimárias, né? Que vai estar essa azulzinha aqui que a gente está vendo, e toda a dinâmica relacionada, por exemplo, às duas placas alares. Então, ó, pegando aqui, cortando, essa é a vista que nós vamos observar, tá? E aí, pessoal, quando nós observamos exatamente a região, né, que a gente fala a porção mais caudal da placa do teto, eu tenho aquilo que seria uma espécie de um espessamento pineal, né, que vai ter a dinâmica da formação, né, daquilo que seria o corpo pineal, tá? Aí, quando a gente for ver o sistema endócrino, né, a formação do sistema endócrino e também a histologia, a gente vai descrever um pouquinho melhor, né, a dinâmica da formação da glândula pineal. Mas, de certa forma, vai ser um local, né, vai ser uma estrutura que ela acaba tendo, né, aquela dinâmica, né, de controle da luz e da escuridão. Então, vai afetar, né, os ritmos endócrinos e comportamentais. Então, ela vai funcionar exatamente dessa forma. Tá? Então, só para a gente ver inicialmente aquilo que seria a estruturação desse diencéfalo. Tá? Então, vimos aí o que a placa do teto acaba sendo importante. Né? E a partir de agora, pessoal, a gente vai ver um pouquinho do que vai acontecer com essas placas alares. Então, se a gente pegar aqui, ó, percebam, aqui eu tenho, né? Aí agora, ó, eu cortei essa placa aqui no meio e eu estou vendo somente um lado, né? E o que a gente observa é que essas placas alares, né, que vão formar essas paredes laterais do diencéfalo, elas acabam se dividindo, né? Acaba sendo formado uma espécie de um suco hipotalâmico que vai dividir essas placas em uma região dorsal e uma região ventral. A região dorsal, ela vai dar origem ao tálamo e a região ventral, ela vai dar origem ao hipotálamo. Então, a placa alar, né, tendo a formação de um suco hipotalâmico, que vai dividir essas placas em uma porção dorsal e uma porção ventral. Né? Então, dando origem exatamente a essa dinâmica. E o que vai acontecer, pessoal, vamos imaginar aqui, ó, tem as duas placas dos dois lados, né? Então, vamos imaginar que esse processo. Então, quando você tem a dinâmica da formação do suco, o tálamo em expansão, ela começa a projetar gradualmente para o lúmen, né, do diencéfalo, né? Então ele vai se projetando, né? Enquanto que o hipotálamo ele acaba sofrendo várias diferenciações, né? Formando várias áreas nucleares, que aí vai estar relacionado, por exemplo, à regulação das funções viscerais, tá? Aí, pessoal, percebam também que ao mesmo tempo que eu tenho formação do suco, expansão do tálamo e do hipotálamo, projeção do tálamo exatamente para aquilo que seria o lúmen, né, a região central do diencéfalo, a gente observa que tem a formação de um corpo estriado, né, a partir de um ventrículo lateral. Né? Então, percebam, o ventrículo lateral, conforme o tálamo ele vai se expandindo, ele vai exatamente separando, né, podemos dizer assim, aí aquilo que seria a formação de um vesícula, de um ventrículo lateral e um corpo estriado. E aí isso vai ser interessante porque vai estar diretamente ligado àquilo que seria a expansão e formação dos hemisférios cerebrais, tá? Mas daqui a pouquinho a gente volta a falar a respeito, tá? Então, ó, vimos aí a questão da formação do tálamo e do hipotálamo. Já com relação à dinâmica da formação da hipófise, a hipófise é interessante que ela acaba tendo duas origens, né? Então, ela vai ser formada por duas porções diferentes. Eu tenho, por exemplo, aqui ó, uma invaginação da ectoderme do estomoteu, né, que seria ali a cavidade oral primitiva. Essa vermelhinha aqui onde eu estou passando o laser.
né? Então, ela vai evaginar em direção ao diencéfalo, né? E ela vai formar uma espécie de uma bolsa, né? Que a gente chama de bolsa de Raschke. E, ao mesmo tempo, aqui eu tenho uma extensão do diencéfalo que vai se projetar, né, para baixo do infundíbulo, né? Então, percebam, né? Aqui eu tenho a dinâmica dessa bolsa de Raschke formando o lobo anterior, e aqui eu tenho aquilo que seria, né, uma extensão do diencéfalo, né, que vai formar o lobo posterior, né, que aí vai dar origem exatamente a outra porção da hipófise, né? Então, pessoal, é interessante que essa bolsa de Raschke, conforme ela vai crescendo, né? Como eu disse, formando esse lobo interior, ele é o que a gente conhece a adenohipófise, né? E já com relação a essa extensão do diencéfalo, né, que vai dar origem exatamente à região posterior, à parte nervosa, a gente conhece, né, a gente define como a neurohipófise, né? Então aqui eu tenho várias células neurogliais, né, fibras nervosas, né, que é interessante que são fibras nervosas que vêm lá da área hipotalâmica. Então quando a gente for ver a parte endócrina, né, se a gente for conversar a respeito da funcionalidade da hipófise, a gente vai estar vendo de fato aí um contato direto, né, com o hipotálamo, né, principalmente com relação às fibras nervosas que vão estar formando exatamente essa área. Então, aí, mais uma estrutura formada pelo diencéfalo. Então, vimos da pineal, né, vimos do tálamo e hipotálamo e a dinâmica da hipófise, né? E aí, a gente vem para a última região, que é o telencéfalo. Então, percebam, pessoal, eu tenho aqui o diencéfalo com aquilo que seria, de fato, a sua lâmina, né, que seria do teto, né, a sua placa do teto, né? E aqui em cima eu já tenho exatamente aquilo que seria, né, o hemisfério cerebral, que é referente ao telencéfalo, aquela expansão, né, do corpo estriado que acaba acontecendo. Então, aqui, cortando aquela vista lateral que nós vimos anteriormente. Então, pessoal, quando a gente fala do telencéfalo, se a gente está falando aqui, ó, de dois, né, se a gente cortar aqui no meio, então a gente vai estar vendo duas evaginações. Então, eu tenho duas evaginações laterais que vão estar dando origem aos hemisférios cerebrais, né? E uma porção mediana que forma exatamente aquilo que seria uma lâmina terminal. Então, o que nós observamos é que, de fato, esses ventrículos laterais, eles vão se comunicar, ó, percebam aqui, ó, eles vão se comunicar com o forame mono, né, que vai ser exatamente o lúmen no diencéfalo, porque aí vai ter exatamente aquilo que seriam os forames interventriculares, né, que acabam sendo formados e tendo aquilo que seria uma espécie de um canal entre o lúmen do diencéfalo e os hemisférios que acabam sendo formados aí no diencéfalo. Então, inicialmente, esse conceito para a gente entender essa intercomunicação entre essas duas estruturas. E aí, pessoal, o que nós observamos é o seguinte, ó, pegamos aquela fotinha que nós conversamos a respeito do tálamo e do hipotálamo, né? Então, aquela expansão, a entrada do tálamo, né, e a subdivisão em vários núcleos que controlam toda a dinâmica visceral, que seria do hipotálamo, né? Então, ó, o que nós vamos observar é que lá para a quinta semana, a gente acaba observando exatamente nessas evaginações, né, bilaterais, né? Então, aí que tem, de fato, esse processo. E aí, ó, na dinâmica do segundo mês, né, de desenvolvimento do feto, essa porção basal dos hemisférios, elas começam a crescer, né, e vão se projetando para dentro daquilo que a gente fala, né, que seria do lúmen do lúmen do diencéfalo, né, do forame mono. Então, percebam aqui esse ventrículo lateral, né, que vai se projetando, né? Então, o que nós observamos é que nessa região, onde eu tenho exatamente a presença de grande quantidade de neuroepitélio, a gente tem o que nós definimos como corpo estriado,
esse corpo estriado ele vai se expandindo, né? E aí vai estar formando os hemisférios. O que é interessante, pessoal, que essa expansão ela faz com que o corpo estriado ele desça em direção ao diencéfalo. Então percebam, ó, o diencéfalo ele está aqui no centro. Então, devido à expansão do corpo estriado, ele vai descendo e vai cobrindo lateralmente esse diencéfalo. Ó. Então, ó, corpo estriado, diencéfalo, então ele cobre lateralmente o diencéfalo. E é interessante que além de cobrir o diencéfalo, ele vai cobrindo também o mesencéfalo e também um pouquinho da região do metencéfalo, né? A posição mais alta, né, que a gente fala que seria a porção cefálica do metencéfalo. Então, esse corpo estriado em expansão forma esses hemisférios laterais que crescem em direção ao diencéfalo, cobre lateralmente aí, né? Então aqui dá para ver o tálamo, o hipotálamo e aqui esse corpo estriado em expansão, né? E aí formando exatamente essa estrutura. Enquanto que esse ventrículo lateral ele vai estar projetando, né? Percebam aqui, ó, ele vai estar se projetando para aquilo que seria, né, exatamente o lumen, né, do forame do assoalho, né? Desculpa, o assoalho do forame, né, do mundo, né, que vai estar exatamente nessa região, tá? E aí, pessoal, o que é interessante é que a parede do hemisfério, né, ela vai estar ligada ao teto do diencéfalo. É só a gente ver aqui, ó. Tá o teto do diencéfalo, então ela vai estar ligada, né? Aí o que a gente observa é que nessa região não vai conseguir, né, desenvolver exatamente neuroblasto. Então vai permanecer uma camada fina, né, de comunicação entre eles. É como se fosse essa estrutura aqui depois, né? E aqui é onde de fato se desenvolve o hipocampo, né? Que inicialmente aí sendo responsável pela dinâmica do olfato, né? Então seria exatamente essa linha fina, né? Então os hemisférios ligados aí pela parede do teto, né? Do diencéfalo. E aí, como não tem desenvolvimento de neuroepitélio, então a gente tem aquilo que seria o desenvolvimento exatamente do hipocampo. Então aqui um embrião com 8 semanas, aqui já com 10 semanas, já com toda essa dinâmica, né, já quase que completa da expansão desses hemisférios cerebrais. Ok? Então, pessoal, percebam aqui, né, a dinâmica, a parte aqui de uma visão lateral, né, tanto que depois, ó, a gente passa um corte aqui e vê, né, essa estrutura de frente, né, podemos dizer assim, né? Então, a parte dessa parede, né, ela vai se expandindo, né? Percebam que essa parede lateral aqui, né, que a gente fala exatamente quando a gente se refere, por exemplo, a esse corpo estriado, né? Então, esse corpo estriado ele acaba sendo dividido em duas porções, né? Que seria o núcleo caudado, né? Que a gente fala que seria uma porção dorsomedial, e aqui embaixo o núcleo lentiforme, que seria uma porção ventrolateral. Sempre que quando a gente fala de núcleo, lembra que esse núcleo vai estar relacionado exatamente à presença de células de neuroepitélio, né? Então, células que vão estar na dinâmica de expansão, crescimento. E é interessante que na dinâmica da subdivisão entre o núcleo caudado e o núcleo lentiforme, eu tenho aquilo que vai ser vai estar aquilo que seria a estruturação exatamente de axônios, né? Então a divisão acaba sendo formada, né, por uma dinâmica exatamente de axônios que vão atravessar essa massa nuclear, né, do corpo estriado e acaba formando aquilo que seria uma cápsula interna. Então, só passagem de fibra, né? Então, vejam só. Então, aqui, ó, aquilo que a gente fala, né? Inicialmente, toda a dinâmica do corpo estriado, formação do núcleo caudado e do núcleo lentiforme, e entre eles passando a cápsula interna, que seria exatamente os axônios, né? Que vêm lá do córtex dos hemisférios, né? Então passando por essa massa nuclear, ok?
E aí, pessoal, nessa dinâmica de expansão desse corpo estriado, formação desses núcleos, a gente observa que o telencéfalo ele vai ter um crescimento contínuo para todos os sentidos, né? Para todos os lados. A gente costuma dizer que ele tem um crescimento anterior, dorsal e inferior, né? Que aí acaba dando origem, né? Àquilo que seria, ó, os lobos frontais, o lobo que a gente fala, né, que seria temporal, e o lobo occipital, né? Então, frontal, temporal e occipital. Então, crescimento anterior, dorsal e inferior, né? Anterior, dorsal e inferior. Então, a gente acaba observando de fato essa situação. E eu tenho um quarto que é numa região mediana que forma esse lobo parietal, tá? E aí o que nós observamos, pessoal, que à medida que a dinâmica desse crescimento ele perde velocidade, né? Então que esse, vamos dizer, que vai diminuir o crescimento dessa região do corpo estriado. Então, o que vai acontecer é que no encontro desse lobo frontal com o lobo temporal, eu tenho a formação de uma depressão, né? Que a gente define como uma ínsula, né? Essa região, de fato, o lobo posterior ele vem e cobre, né? Mas aí os lobos, né? Desculpa, os lobos adjacentes, melhor dizendo, ele vem e cobre essa área. Então, ó, quando a gente vê já no final do desenvolvimento do feto, a superfície dos hemisférios elas vão crescendo, né? Vão se expandindo relativamente rápido, né? Então, aí é interessante que elas acabam apresentando várias convoluções, né? Vários giros, então vários sulcos, né? Que vão estar separando, né? E também as fissuras. Então, lá quando a gente vê na dinâmica da neuroanatomia, né, toda essa consequência da expansão desse corpo estriado, né, na formação desses lobos, né, frontal, temporal, occipital. Então, esse crescimento acaba dando origem exatamente a alguns sulcos, né, e fissuras que acabam sendo formadas ao longo do desenvolvimento. Ok? E aí, pessoal, outra característica importante, agora já com relação à formação desse córtex cerebral, seria exatamente como que vai ser o comportamento das camadas, né, dessa estrutura, dessa vesícula lateral que acaba sendo formada, para que, de fato, você tenha o desenvolvimento dessas células nervosas. Né? Então, não é somente você dividir, formar um núcleo caudado, um núcleo lentiforme. Eu tenho toda a dinâmica de estruturação histológica, né? Então, que vai estar formando, por exemplo, a massa cinzenta, né? A questão exatamente da massa branca, né? Da substância branca, e que vai ser interessante para que a gente possa entender toda a dinâmica de organização do cérebro. Então, ó, o córtex cerebral, percebam que ele vai ser desenvolvido a partir de uma camada do pálio, né? Então, eu tenho o pálio, né? Que vai ser imediatamente lateral a esse corpo estriado, né? E eu tenho aquilo que seria o neopálio, né? O pálio lateral ao corpo estriado. E o neopálio, que vai estar sendo formado entre o hipocampo e o pálio, tá? O interessante, quando a gente fala, por exemplo, do neopálio, existem exatamente o neuroepitélio, formação de neuroblastos, e esses neuroblastos eles acabam migrando para uma posição abaixo lá das meninges, né, da pia mater. E ali eles acabam se diferenciando dos neurônios maduros, né? Então, eu tenho inicialmente esse tipo de característica a partir da região do neopálio. Outra característica importante, né, que seria, por exemplo, quando a gente fala a respeito daqueles neuroblastos que vão ser encontrados numa região mais profunda, né? Que aí vamos imaginar, né, que aí eles vão se formando essa região aqui mais profunda, justamente por conta das fissuras que acabam sendo formadas, mas sempre ficando numa região mais superficial da camada, né? Que aí vai estar formando de fato esse córtex, né? E aí o que nós observamos que depois do nascimento, toda essa dinâmica do córtex, ela vai ter uma espécie de uma aparência meio que estratificada. Então ali a gente vai observar células piramidais, né? Vai observar, por exemplo, a dinâmica do córtex motor, né? Com as células piramidais e as áreas sensoriais,
cheio de células granulares, né, que vai ser todas elas relacionadas, por exemplo, a uma diferenciação desses neuroblastos oriundos aí dessas camadas, né, do próprio pálio, né, do neopálio, do pálio, para que possa estar dando origem exatamente a toda essa estruturação, tá? E outro ponto importante, pessoal, que a gente acaba observando na dinâmica do desenvolvimento do telencéfalo, são as comissuras, né? Então, que de certa forma vão estar conectando a metade direita e a esquerda dos hemisférios, né? E também fazendo uma interligação aí, por exemplo, com relação ao diencéfalo. Aí a gente fala da comissura anterior, do hipocampo, o corpo caloso, a posterior e o quiasma óptico. Então, quando a gente fala, por exemplo, ó, da dinâmica da comissura anterior, né? Então, aquela que vai estar conectando, por exemplo, o bulbo olfatário com as áreas cerebrais, né? Aí a gente vê a do hipocampo, né? Aí do hipocampo vai estar relacionado, por exemplo, à dinâmica das fibras que surgem lá do hipocampo e vai até ao assoalho, né, do diencéfalo, né? Então aí a gente vê o corpo caloso, que seria exatamente esse aqui que está mais transparentezinho, né? Então ele vai estar conectando, por exemplo, as áreas não olfatárias, né? Aí a posterior e ambenular, né? Que aí já vai estar, por exemplo, bem próximo aqui à glândula pineal, né? Então a gente vê aqui justamente essa região aqui, ó, ambenular e a posterior. Então vai estar relacionado à pineal. E aqui o quiasma óptico, né? Que vai ser sempre nessa região rostral do diencéfalo e que vai estar relacionado às fibras, né, da própria retina. Então aí mais ou menos a organização com relação ao telencéfalo. Ok? Então, vimos aí um resumo, né, podemos dizer assim, de como que acontece a formação dessas estruturas, né? Então, semana passada da região caudal, desse tubo neural, e nessa aula vendo um pouquinho dessa região cefálica, né? Dando origem a essas três, inicialmente vesículas primitivas, cada uma delas, né, com exceção do metencéfalo, do mesencéfalo não sofrendo subdivisão, e aí eu tenho a formação das estruturas que, de fato, acabam dando origem aí a todo o sistema nervoso. Ok? Certinho? Então, depois a gente volta para poder conversar um pouquinho mais a respeito desse sistema nervoso. Até mais, pessoal!